volta para a 20ª videoaula de Geografia. Lembrando que nós estaremos usando 2 livros. Vamos terminar o livro 2 e iniciaremos o livro 3. Abram no livro 2, na página 332, iremos fazer a correção da página 332, depois 335 até 343. E no livro novo, o lançamento da página 272 até 281. Número 1, página 332. O que significam as cores no mapa? São as bacias hidrográficas, tá? 2. Qual é a maior bacia hidrográfica brasileira? A bacia amazônica. 3. Qual é a bacia hidrográfica principal do seu estado? Rio Paraíba do Sul. Atividades finais na página 335. 1. Quais exemplos de relevo são resultantes de forças internas da Terra? Vulcões e cordilheiras. 2. Observe a fotografia e responda. Que fenômeno natural alterou o relevo dessa região? Explique. A erosão pela água do mar. O que alterou? A água tanto bateu no solo que o desgastou, formando esse paredão que chamamos de falésia. 3. Tratando-se de forças externas, quais outros fenômenos naturais podem alterar o relevo? A ação do gelo, a água da chuva, a água dos rios, dos ventos. Página 336. 4. Complete a seguinte cruzadinha. Número 1, serra, vai ficar na vertical. 2, cordilheira. 3, montanha. 4, morro. O número 4 está na horizontal. 5, depressão. 6, chapada. 7, planície. E 8, planalto. 5, pesquise. No Brasil há montanhas? Sim ou não? Bom, de acordo com a pesquisa que vocês fizeram, com certeza, vocês podem ter lido bastante a respeito de que alguns estudiosos consideram que no Brasil não existe montanhas. Por quê? Não existe elevações acima de 3.000 metros de altura, tá? Só acima de 3.000 metros que é considerado montanha. Página 337. 6. Observe o gráfico e pinte a legenda de acordo com a distribuição de água doce no planeta. Água doce congelada e água doce acessível. Água doce congelada a gente vai pintar de azul escuro, que é um número maior, né? Mais quantidade. E de azul claro, água doce acessível. 7. Observe o seguinte esquema e escreva as partes de um rio. Lá em cima vocês têm a nascente, embaixo da nascente, meandro. Embaixo do meandro vocês têm o rio principal. Ao lado direito de vocês tem um afluente e ao lado esquerdo também, outro afluente. E lá embaixo nós encontramos foz. Página 338, como os rios podem ser usados? Desenhe ou cole 2 fotografias que mostrem 2 usos diferentes dos rios. Ele pode ser usado pesca, navegação, abastecimento de água, tá? Isso é pessoal. Página 339, desenhe um rio de planície e um rio de planalto. Na sequência, escreva possível forma de utilização pelas pessoas. Na página 332, vocês ali têm 2 imagens, tá? De rio de planalto e de planície. No rio de planície, forma de utilização, transporte de pessoas, mercadoria, pesca. E já no rio do planalto, lazer, diversão. Vamos agora para a página 340. 10. Na sua opinião, por que devemos economizar água? A gente sabe que a água doce é um recurso natural indispensável à vida. E ela é escassa, por isso que a gente tem que consumir bastante, tem que economizar, né? 11. Cite 3 formas de economizarmos água. Fechar a torneira quando estamos escovando o dente, não demorar muito, né? Tomando banho, no chuveiro. 12. As pessoas também modificam o relevo. Que tipo de modificação humana essa área recebeu? Quais são as suas consequências? Nessa imagem aí a gente percebe que os seres humanos escavaram um terreno, levando a formação de enorme poço, né? Olha, esse poço ficou aí até mesmo muito profundo. As consequências podem ser erosão,
né? Maior da área, por causa disso. Alagamento, deslizamentos, além também do que a gente tem falado muito, desmatamento. B. Cite outra forma de alteração do relevo pelas pessoas. Abertura de túneis, aterro. Página 341, 13. As pessoas também modificam os rios. É uma afirmativa. A. Que tipo de modificação humana essa área recebeu? Nessa imagem aí foi construída uma usina hidrelétrica. B. Cite outra forma de alteração dos rios pelas pessoas. Canalização, poluição, né, de esgoto, aterramento de rios, que tem muito que eles fazem, entre outros. Número 14, escreva com suas palavras o que são rios perenes e o que são rios intermitentes. Rios perenes são os rios que nunca secam. E os rios intermitentes, como também são chamados ou temporários, são aqueles que secam durante um certo período, tá, do ano. Na página 342 e 343, nós temos aqui os esquemas a serem preenchidos, né, o nosso relembrando. Na página 342, vocês vão colocar montanhas, embaixo depressão, ao lado morros, planalto e foz. Na página 343, nascente, afluente, rio principal e planície. No Eu Aprendi, vocês vão marcar aquilo que vocês já dominam no conteúdo. Agora, peguem o livro 2 e abram na página 272. Brasil, clima e vegetação. Quais as características da vegetação retratada? Como você imagina que seja o clima desse local? Em sua opinião, as características da vegetação desse local têm relação com o clima que predomina ali? Sim. E por quê? Nós vamos aprender isso agora. Abram na página 274, tempo atmosférico e clima. Nina, por que você veio tão agasalhada? Minha mãe viu na previsão do tempo que hoje o tempo vai virar, vai esfriar e chover. Com esse sol, está fazendo sol agora, mas olha aquelas nuvens. Tomara que não chova, eu não trouxe guarda-chuva. Hora depois. Não te falei que ia chover? Me dá uma carona no seu guarda-chuva? Número 1. Por que, Nina, aqui essas 3 perguntas é pra gente só conversar, tá? Por que Nina estava agasalhada enquanto Beca estava com roupa fresca? Porque a mãe da Nina viu o quê? A previsão do tempo. Então, ela foi prevenida, né? 2. O que Beca poderia ter feito para evitar pegar chuva? Consultar a previsão do tempo para levar o guarda-chuva. 3. O tempo costuma mudar de uma hora para outra no lugar onde você vive? Sim ou não? E aí, pensem um pouquinho, depois a gente vai conversar sobre o assunto. Em alguns locais do Brasil, quando saímos de casa pela manhã, está fazendo frio e chovendo, mas ao longo do dia o sol sai e temos que tirar os casacos. À noite volta a fazer um friozinho. Isso acontece porque o tempo atmosférico é dinâmico, ou seja, muda o tempo todo, né? E pode mudar durante o dia. O tempo atmosférico refere-se às condições de temperatura, umidade e vento verificadas em determinado momento e lugar. Ou seja, expressa um estado momentâneo da atmosfera da Terra que pode mudar de um dia para o outro, ou mesmo durante o próprio dia. Vamos marcar o tempo atmosférico até o próprio dia. Página 275. Os principais jornais e noticiários contam com uma seção diária de previsão do tempo, o que pode também incluir os dias seguintes, seja para o município, seja para o país. A previsão do tempo é normalmente apresentada em um mapa com símbolo, igual a esse que nós estamos vendo aqui. Nos jornais vocês podem observar, né? Às vezes eles colocam, durante a semana, falam região sul, região norte, ou às vezes eles colocam as cidades principais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, ok? Aí vocês vão responder a número 1, a número 2 e a número 3, observando a legenda. Vamos agora para a página 276. Conhecer a previsão do tempo é importante no nosso dia a dia. A partir dela, podemos verificar as roupas que vestiremos. Essa previsão também pode ser usada para a agricultura ou para os governantes, ou para que os governantes
possam notar com antecedência problemas relacionados de excesso de chuva ou calor, por exemplo. Existem alguns locais aqui no Rio de Janeiro que eles têm uma sirene. Quando está vindo uma chuva muito forte, que pode causar algum problema, eles tocam aquela sirene para que aqueles moradores saiam das suas casas. A previsão do tempo atmosférico é realizada principalmente por profissionais chamados meteorologistas. Vamos marcar isso, a previsão do tempo até meteorologista. Por que meteorologista? Porque a meteorologia é a ciência que estuda a previsão do tempo, tá? Eles contam com aparelhos e técnicas que permitem realizar a previsão do tempo para vários dias com grande possibilidade de acerto. Nas imagens abaixo, percebe-se que a previsão do tempo para Rio Branco, capital do Acre, para os 3 dias era de tempo encoberto, nublado e com pancadas de chuvas. Então aqui tem os 3 dias nesse local, Rio Branco. E a gente pode ter essas informações assistindo o noticiário ou também verificando pela internet. Número 4, vocês vão fazer uma pesquisa, qual é a previsão do tempo para a sua cidade hoje. Página 277, nós vamos falar um pouquinho sobre o clima. Primeira coisa que vocês têm que entender, o clima é o conjunto de condições de temperatura, né? Vento, pressão, umidade, de acordo com diferentes regiões. Já o tempo não, o tempo é algo passageiro, então vamos aprender um pouquinho aqui. As pessoas costumam usar as palavras tempo e clima como se fossem sinônimos, mas há diferença entre elas, como a tia Andréia falou. Você acabou de ver que o tempo atmosférico é um estado momentâneo da atmosfera terrestre, mas o que isso tem a ver com o clima? Para determinar o clima de uma região, os pesquisadores observam e registram como o tempo atmosférico se comporta por um período mais longo, mês a mês, ano a ano e durante muitos anos seguidos. Então vamos marcar isso, para determinar o clima até muitos anos seguidos. Para determinar o clima de uma região por um período de mais de 30 anos, são observados dados meteorológicos como temperatura, quantidade de chuva, tipos e velocidade dos ventos e umidade do ar, entre outros, todos coletados nas estações meteorológicas. Em alguns locais do planeta, as 4 estações do ano, verão, outono, inverno e primavera, apresentam características climáticas bem diferentes. Isso influencia o modo de vida das pessoas, assim como as moradias, o meio de transporte, a alimentação, as brincadeiras e as roupas que devem usar. Entretanto, em algumas regiões não há uma grande diferença entre outono, inverno e a primavera e verão. Por isso, destacam-se mudanças entre o verão e o inverno. O clima também reflete nos tipos de moradia, pois as pessoas, elas conseguem adaptar a casa de acordo com o clima. A gente pode ver que existem lugares que são mais frios e você pode encontrar casas que são feitas de madeira, tem lareira. A gente pode observar se vocês forem na região serrana, Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, para aquecer mais. Em lugares em que o clima é muito frio, por exemplo, as casas são bem fechadas, tem lareiras e aquecedores, ok? Então aqui a gente observa o exemplo de estação meteorológica que mede as condições climáticas de um local e os dados são registrados minuto a minuto e disponibilizados automaticamente a cada hora. Acredite se quiser, vocês vão estar lendo. Na página 278, os climas da Terra. Os climas da Terra são muito diferentes pelo mundo. Observe o mapa e responda as atividades com o colega. Cada um vai responder a sua. Aqui nós temos a distribuição dos climas no mundo. A legenda informando climas quentes, climas frios, climas temperados e clima de altitude. Número 1. Em quais continentes podem ser localizados diferentes tipos de clima no mundo? Quente. Aqui a gente pode ver, na África, na América, na Ásia e Oceania. O temperados, a gente já vê América, Europa, Ásia, África e Oceania. E os frios, América, Ásia e Europa, tá? Pesquise o que são climas de altitude, vocês vão fazer essa pesquisa. Na página 279, há muitos fatores que determinam o clima de uma localidade.
Um deles é a proximidade da linha do Equador, onde a intensidade dos raios solares é maior do que os polos. Essas diferenças de intensidade determinam as zonas térmicas do planeta. Outro fator importante é a altitude, pois quanto mais alto um local, menores são suas temperaturas. Por isso, quando viajamos para cidades que ficam na serra, é comum sentirmos mais frio. Petrópolis, Nova Friburgo, se você for para a região sul, também. Aqui embaixo nós temos um mapa de zonas térmicas do mundo, as zonas climáticas tropical, temperada e polar. E antes de vocês iniciarem as atividades sobre os principais climas do Brasil, tia Andréia vai pedir para que vocês estejam assistindo um vídeo com muita atenção, tá bom? Clima e tempo. Muitas pessoas confundem clima com tempo, mas será que há diferença entre os dois? É o que veremos neste vídeo, bem como os fatores que influenciam o clima e seus elementos. Também será mostrado uma visão geral dos principais climas do mundo. Clima é o conjunto de condições de temperatura, pressão, vento, umidade e chuvas típicas de um lugar. As diferentes regiões da superfície da Terra podem apresentar diferenças climáticas, como os climas frio, quente, úmido e seco. Essas diferenças climáticas dependem principalmente da latitude, altitude, proximidade do mar e ventos. O tempo é o estado da atmosfera de um lugar num determinado momento. Ele muda constantemente. Em um mesmo dia, é possível ocorrer vários tipos de tempo. O clima não pode ser confundido com o tempo. Por exemplo, se dizemos que o dia ontem estava quente, estamos nos referindo ao tempo, mas se dissermos que na Amazônia o tempo é quente e úmido o ano inteiro, estamos nos referindo ao clima da região. O tempo, portanto, é algo passageiro, é como o ar está naquele momento. Fatores do clima. Cada região tem seu próprio clima, isto porque os fatores climáticos modificam os elementos do clima. Os fatores climáticos são latitude. Quanto mais nos afastamos do Equador, menor a temperatura. A Terra é iluminada pelos raios solares com diferentes inclinações. Quanto mais longe do Equador, a incidência de luz solar é menor. A altitude, altura de um ponto em relação ao nível do mar, é também outro fator importante. Nas áreas de altitudes elevadas, as temperaturas são mais baixas. Massas de ar apresentam características particulares da região em que se originaram, como temperatura, pressão e umidade, e se deslocam pela superfície terrestres. As massas podem ser polares, tropicais ou equatoriais. Climas do Brasil. O Brasil se encontra quase totalmente na zona intertropical, ou seja, entre os trópicos de Capricórnio e Câncer. Ele é cortado ao norte pela linha do Equador e ao sul pelo Trópico de Capricórnio, na altura do estado de São Paulo. No Brasil, predomina o clima quente, portanto, ele é um país tropical. O Brasil possui 5 diferentes tipos de clima: equatorial, tropical, tropical de altitude, subtropical e semiárido. Clima equatorial é o tipo de clima encontrado na região norte do país, lugar em que as chuvas são abundantes e as temperaturas se apresentam elevadas. Em consequência das chuvas, os rios podem transbordar e causar inundações. Clima tropical é o clima predominante na maior parte do Brasil. Apresenta 2 estações distintas, uma chuvosa e outra seca, ou seja, verão chuvoso e inverno seco.
No litoral ocorre o clima tropical úmido, pois o calor é intenso e as chuvas ocorrem durante todas as épocas do ano. Tropical de altitude. Variação do clima tropical. É característico das regiões mais elevadas, apresentando temperaturas mais baixas. Nessas áreas, as temperaturas são bastante desagradáveis. Subtropical. Esse tipo de clima determina temperaturas estáveis, com chuva bem distribuídas durante o ano. Faz muito calor no verão e muito frio no inverno, podendo gear e nevar em algumas regiões. Semiárido. Apresenta em grande parte da região Nordeste. Este clima é quente durante todo o ano e apresenta poucas chuvas. Com a seca, a vegetação desaparece e alguns rios chegam temporariamente a sumir. Oi, quarto ano. Estou de volta para darmos continuidade à nossa videoaula. Vocês anotaram todas as informações que foram passadas no vídeo? Viram que ali fala que o tempo é passageiro, pode mudar de uma hora para outra. Já o clima depende de alguns fatores, como nós aprendemos, como a tia Andréia falou anteriormente. Principais climas do Brasil. Página 280. Observe o planisfério e depois responda as atividades. Aqui eu tenho o mapa mundi. Na número 1, vocês vão indicar o Brasil com uma seta. 2. Que linhas imaginárias especiais passam pelo Brasil? Aqui as linhas imaginárias, podem ser chamadas, né? Elas são chamadas de Trópico de Câncer, Equador e Trópico de Capricórnio. Vocês vão olhar no mapa qual dessas linhas imaginárias elas passam pelo Brasil, tá? 3. Em que zona térmica do planeta o Brasil se encontra? A gente pode dizer que ele se encontra numa zona intertropical e uma pequena parte numa zona temperada, tá? 4. Em sua opinião, há diferentes tipos de clima no Brasil? Sim ou não? E explique. Para terminar, a página 281. O Brasil é um país muito grande, onde ocorrem vários tipos de clima. Além das zonas térmicas, há outros fatores que influenciam o clima brasileiro, como a proximidade do mar, a altitude e a vegetação. Observe o mapa e os principais climas presentes no Brasil. Depois responda com um colega. Então, primeiro aqui, o clima equatorial apresenta temperatura altas e chuva durante todo o ano. Vão marcando com marca-texto. O clima tropical apresenta temperaturas altas e duas estações bem definidas, uma chuvosa e outra seca. O clima semiárido apresenta temperaturas altas e poucas chuvas durante o ano. O clima tropical atlântico ou litorâneo está presente ao longo da costa brasileira e apresenta temperaturas altas e chuva ao longo do ano. O clima tropical de altitude ocorre nas áreas de relevo mais elevado e suas temperaturas são mais amenas. O clima subtropical apresenta verões quentes, invernos frios e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. A número 5 e a número 6 vocês vão estar respondendo de acordo com esse mapa. A 6, lembrando que está perguntando que tipo de clima predomina no seu município, Rio de Janeiro, tá bom? Tia Andréia vai ficando por aqui com mais uma videoaula. Espero que tenham gostado. Um beijo, até a próxima!